Então, boa noite, meu nome é Karina Mica, vou falar um pouquinho sobre a maculopatia por cloroquina. Então, a cloroquina e a hidroxicloroquina, né, são duas medicações usadas desde antigamente como droga antimalárica, né? Elas são drogas semelhantes, só que a hidroxicloroquina em relação à cloroquina, ela é um pouco mais segura, né? Tanto que a dose que a gente vai ver, que a gente pode usar da dose segura da hidroxicloroquina é um pouco maior que da cloroquina. E devido à sua ação, né, imunossupressora, antiproliferativa, ela está mais atualmente sendo usada em doenças hematológicas e dermatológicas, principalmente lúpus e artrite reumatoide, mas algumas outras como dermatomiosite e síndrome de Juncker. E também essa medicação é amplamente usada porque ela é permitida tanto durante a gestação, lactação e até em crianças, né? E aí, alguns dos efeitos colaterais dessa medicação são diarreia, vômito, né? Alguns sintomas do trato gastrointestinal, um rash cutâneo, uma cefaleia, tontura e a toxicidade ocular, né? Ela pode afetar tanto a córnea, né? Fazendo esses depósitos intraepiteliais, que a gente pode ver na imagem, a córnea inverticillata, né? Outras medicações também podem fazer esse quadro, né? O uso de amiodarona, clorpromazina, tamoxifeno, entre outras. Então, a cloroquina e a hidroxicloroquina podem afetar raramente o corpo ciliar, dando uma disfunção da acomodação. E o que a gente vai ver é fazer a retinopatia por cloroquina, né? A retinopatia por hidroxicloroquina, ou cloroquina, ela foi descrita mais ou menos nos anos 60, e a partir de então a gente está estudando para entender melhor. E o que a gente sabe, né, conhece, é que o risco dessa retinopatia, ela aumenta ao longo dos anos. Então, até 5 anos de uso, o risco é bem baixo, de aproximadamente 1%. De 5 a 10 anos, ele também ainda aumenta um pouquinho, de 2%. Entre 10 a 20 anos é quando o risco já é maior, de aproximadamente 20%. E aí, depois de 20 anos, se a gente está acompanhando o paciente não apresentou nenhuma retinopatia, muito raramente vai apresentar, depois de 20 anos, um quadro de retinopatia. Então, o risco já diminui de novo para 4%. A prevalência da retinopatia nos pacientes que fazem uso da medicação varia de 6 a 7,5%. Aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que ele estuda o risco da toxicidade, né, em relação ao tempo de uso da medicação e a dose. Então, a linha pontilhada azul, ela é uma dose de menor de 4 miligramas quilo dia, o tracejado vermelho é de 4 a 5 miligramas quilo dia, e a linha cheia verde é de uma dose maior que 5 miligramas. Então, a gente consegue ver que até os 10 anos o risco é muito baixo, menos de 0,5%, e depois, ao longo dos anos e o aumento da dose, a gente tem maior risco, né? E quais são os principais fatores que aumentam ainda mais o risco da retinopatia, né, da toxicidade? Então, o que a gente já falei várias vezes é a dose. Então, a hidroxicloroquina, a partir de 5 miligramas quilo dia, já é uma dose considerada de risco. E a cloroquina, por ter uma segurança menor, é acima de 2,3 miligramas quilo dia. Em relação à duração, então, a partir de 5 anos é que começa já a aumentar o risco, mas é principalmente depois dos 10 anos. A sua eliminação é renal, então os pacientes que têm algum quadro de insuficiência renal têm maior risco de apresentar. Uso concomitante de algumas outras drogas. Um exemplo principal é o tamoxifeno. Então, o tamoxifeno pode fazer uma retinopatia, né, cristalina, com aqueles depósitos na retina interna, e aí o seu uso junto com a cloroquina pode aumentar ainda mais o risco da retinopatia, mais ou menos aumentar de 4,6 vezes. E aqueles pacientes que já têm, né, uma maculopatia prévia, como alguma distrofia, uma DMRI, também tem um risco maior de apresentar esse quadro. E como que é, né, a fisiopatologia da toxicidade? Então, ela ainda é desconhecida, mas tem algumas hipóteses, né? O principal é que a hidroxicloroquina combina com a melanina, e ela acumula, então, principalmente no EPR e acaba fazendo um dano de toxicidade direta no EPR, né?
Ou uma outra hipótese também que alguns estudos mostram é que ele faz um dano diretamente no fotorreceptor e acaba dando essa disrupção depois do EPR. Mas esses danos, geralmente, eles são irreversíveis, mesmo com a suspensão da droga. Então, eu vou mostrar mais para frente que, mesmo a gente vendo um quadro de retinopatia, a gente tem que avaliar o quanto que vale a pena suspender ou não a droga. O quadro clínico, então, da retinopatia. Geralmente, os pacientes são assintomáticos, né? E por isso que a gente vai mostrar que tem que fazer o screening, mas até as fases avançadas, os pacientes não têm nenhuma queixa. Depois eles começam a ter um escotoma paracentral, principalmente durante a leitura, depois apresentando um quadro de baixa de acuidade visual, perda de campo e até nictalopia. E nos quadros avançados, a gente consegue ver aquele quadro de maculopatia em bullseye, né? Então, aqui na fundoscopia, a gente consegue ver a alteração lá em bullseye, na autofluorescência, uma zona de hipoautofluorescência circundada de um halo hiperfluorescente, hiperautofluorescente, né? E no CT, a gente vê a perda da nuclear externa e disrupção da elipsoide. Aqui, só para lembrar os principais diagnósticos diferenciais, né, da maculopatia em bullseye. Então, DMRI, distrofia de cones, a doença de Stargardt e distrofia macular concêntrica benigna. Só para a gente lembrar de descartar outras patologias. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver um quadro de progressão da doença. Então, primeira imagem, a letra A. É uma imagem de um ACT e um campo normal, né? Na letra B já começa a ter as alterações, então, focais, então, afinamento da camada de fotorreceptores temporal com uma perda de campo escotoma discreto. Na letra C já tem um dano mais moderado, tanto nasal e temporal à fóvea, mas ainda sem acometer o EPR. E na letra D já é uma retinopatia severa, né? Aquela maculopatia em bullseye com escotoma denso em anel e a perda já acometendo o EPR. E aí a retinopatia ela pode ser classificada, né, tanto em relação à sua topografia como à sua gravidade. Em relação à topografia, o principal é essa divisão aqui. Então, a retinopatia parafoveal, ela acomete até de 2 a 6 graus, mais ou menos, em relação à fóvea, né? E a retinopatia pericentral, ela comete mais, um pouco mais afastada, né? E aí tem o quadro misto que pode acometer tanto parafoveal como pericentral. Em relação à gravidade, a gente tem os quadros leves, moderados e graves. Então, leve é aquele defeito focal, né, dos fotoreceptores, e o grave é quando já tem a perda de EPR, e o moderado entre os dois. Então, aqui a gente consegue ver, são dois casos, um da esquerda mostrando um defeito parafoveal, que é aquele mais próximo, e o da esquerda é o pericentral. Então, na imagem da esquerda, a gente pode ver que na fundoscopia não dá para notar muitas alterações. Em cima, no campo visual, a gente tem uma progressão do escotoma, né? No ERG multifocal, naquela área assinalada, a gente tem uma diminuição, né? Uma resposta fraca naquela área de perda. E os principais exames que a gente pode ver a alteração são o OCT, né? Com aquela perda de fotoreceptores parafoveal. E na autofluorescência ainda discreta hiperautofluorescência temporal afóvea. E o defeito pericentral, então, a gente consegue ver aquele no OCT, aquela alteração mais afastada, né? A perda dos fotoreceptores, disrupção da elipsoide. No ERG também, uma área temporal inferior de menor resposta, né? E na autofluorescência, uma zona de hiperautofluorescência e em volta uma zona de hipoautofluorescência, né? Onde já teve a perda do EPR. E para lembrar que nos estudos mostram que esse defeito parafoveal, na verdade, é o mais comum, né, de ser visto, e o defeito pericentral a gente vê mais em pacientes asiáticos, então, diferentemente do parafoveal, o pericentral pega pacientes de descendência asiática.
Aqui é uma progressão de imagens também, mostrando na letra A aquele defeito pericentral, né, em anel mais afastado. Na B, o defeito parafoveal, mais próximo, com perda da exibição da elipsoide, perda dos fotoreceptores. Na letra C, é um quadro misto, né, em anel. Na letra D, é um quadro que poupou, ele fez, na verdade, uma ilha, né, só central que está poupada. E na letra E, um defeito mais avançado, grave da maculopatia já em bullseye com acometimento do EPR. E aí, diante desse quadro de retinopatia, né, como que a gente faz o screening para a gente evitar, diagnosticar mais precocemente e evitar os danos, né? Então, no início, quando o paciente começa a tomar a medicação, a gente não precisa fazer nenhum exame. A partir de 1 ano do uso, a gente faz a avaliação de baseline, né, que a gente chama. Então, faz um fundo de olho associado ou não ao OCT, o campo visual. Quando que a gente pensa em fazer também o ACT ou o campo já nesse 1 ano de uso? Se o paciente já tem alguma doença que pode confundir a gente no futuro. Então, paciente com glaucoma que já tem alteração no campo, ou pacientes que já têm maculopatia, alguma maculopatia, né, DMRI, que pode confundir no ACT. Então, a gente já faz esses exames para ter um baseline, para a gente não confundir com uma progressão da maculopatia prévia ou se é a retinopatia por hidroxicloroquina. E aí, depois de 5 anos do uso, a gente pode fazer o exame anualmente com OCT e campo visual. A gente percebe que depois de 5 anos, anualmente, a gente não faz o exame de fundo de olho, não é essencial nesse screening. Então, a gente usa o fundo de olho mais para baseline, porque as alterações no fundo de olho são apenas em estágios mais avançados. Então, a gente pode ver que ele não é recomendado para screening, o fundo de olho. Assim como outros exames, como o OCT, a gente prioriza o spectral domain em relação ao time domain, né? A anjo também não apresenta alterações precoces, então também não é indicado para screening, nem a tela de Antler ou um teste de cores, esses também são todos exames que não são considerados essenciais para fazer o screening nos pacientes que usam hidroxicloroquina. Então, as principais alterações, né, que a gente pode ver no ACT são a atenuação e dissolução da elipsoide, uma perda da retina externa naquele formato de disco voador, né? Nos quadros mais avançados, uma perda do EPR e redução da camada nuclear externa. E a sensibilidade do ACT é bem alta, então varia de 78% até 100% de sensibilidade, então é um exame bom para screening. Aqui é uma alteração só para mostrar mais detalhes, então, na autofluoro e na Red Free, que tem aquela maculopatia em bullseye, e a alteração, né, em disco voador. O campo visual, então. Aqui nessa imagem, a gente, não sei se dá para ver que está meio que dividido em 3 colunas. A primeira coluna é um exame de um paciente com alteração parafoveal, já um quadro moderado. Então, na autofluorescência, a gente consegue ver a perda com hiperautofluorescência. No campo visual, aqui eles colocam sempre o 10,2 e o 32 em cada um dos casos. No caso das alterações parafoveais, a gente já consegue ver alteração tanto no campo 10,2 como no 32. A segunda coluna já mostra um paciente com defeito pericentral, né? Um defeito pericentral mais precoce, então aquele defeito mais afastado, né? E aí, no campo 10 hoje, a gente não consegue pegar essa alteração precoce. E no campo 32, a gente já tem um começo de uns escotomas, né? Aí, se for na terceira coluna, um defeito pericentral mais grave, aí sim a gente consegue ver alteração tanto no campo visual 10,2 como no 32, como na autofluorescência bem importante. Então, é para mostrar aqui, por exemplo, eu falei que os defeitos pericentrais são mais comuns em asiáticos. Então, nesses pacientes, um campo 32 seria melhor para detectar alterações precoces, enquanto que nos pacientes de descendência mais europeia, o campo 10,2 já seria suficiente para detectar as alterações parafoveais. Aqui também é uma autofluorescência mostrando a progressão, né, de um exame mais precoce, ou uma alteração moderada e severa. A autofluorescência é um exame menos sensível, né, que o OCT ou o campo visual. Então, eu vou mostrar depois no resuminho que
a gente prioriza, acaba priorizando às vezes o OCT em relação à autofluorescência. O ERG multifocal, ele é um exame, em comparação ao campo visual, ele é um exame objetivo, né, mas que confirma uma disfunção do EPR. Ele tem uma sensibilidade alta, mas uma especificidade média, para não é considerado tão bom. Só que o problema dele é que não é tão disponível na prática, né, então não é tão utilizado. Então aqui é para mostrar esse aqui é da Academia Americana, que é o último screening que eles colocam para pacientes que usam hidroxicloroquina. Então, os pacientes começam a usar a droga e depois de um ano a gente faz aquele exame de baseline, né? Então, com o exame de fundo de olho, associado ou não ao campo visual e OCT, dependendo das patologias prévias do paciente. E aí, se o paciente não tiver mais nenhum fator de risco que aumente a chance dele ter a toxicidade, como eu já tinha falado, então a dose do que o paciente usa, a duração, se tem alguma doença renal, a gente pode começar depois de 5 anos a fazer aquele exame anual. Se o paciente não tiver algum desses fatores, a gente pode começar mais precocemente já o exame anual, né? Então, aqui na esquerda, a gente vê. Então, depois de 5 anos, a gente faz o exame anual com OCT, alto flúor e campo visual. E aí, se um deles já tiver alteração, a gente já considera que tem uma retinopatia por hidroxicloroquina. Mas tem um outro um esquema que é da Royal College of Ophthalmologists, que é de 2020, que ele é um pouquinho mais complexo, mas tem a mesma ideia, na verdade. O paciente começando a usar a droga, e se ele não tiver nenhum risco, fator de risco, a mesma coisa. A partir de 5 anos, depois de fazer o baseline, a gente começa a fazer o exame anual. Se ele tiver algum fator de risco, antes dos 5 anos, a gente já começa o exame anual. Mas nesse aqui, ele fala para a gente fazer, então, o exame anual seria como, né? Seria com OCT e alto flúor. Se os dois estiverem normais, aqui no verde, a gente repete anualmente esses exames. Se os dois, então aqui na direita, né, no vermelho, se os dois exames estiverem alterados, a gente já considera uma toxicidade. Então, o ACT e autofluor alterado já considera toxicidade por cloroquina. Agora, se um dos dois estiver alterado, ou o ACT ou a autofluorescência, a gente progride para fazer o campo visual. E aí, tendo o campo visual alterado com OCT e autofluorescência ou autofluorescência alterados, a gente considera a toxicidade. E aí, frente à toxicidade, né? Qual que seria a conduta? Como eu já tinha falado, nem sempre com a suspensão da droga a gente tem a parada da progressão da retinopatia, né? Então, a gente tem que avaliar em conjunto com a indicação, né, do uso da medicação para o paciente e a eficácia, ou pensar em trocar a droga, a mudança da droga, se é possível para aquela patologia do paciente, né? E avaliar a gravidade da retinopatia. Então, tudo isso tem que ser visto em conjunto com o médico que prescreve, né, hidroxicloroquina, cloroquina, para a gente decidir se vale a pena suspender a medicação por conta da retinopatia ou não. Porque mesmo a gente suspendendo a medicação, ainda tem o risco da doença ir progredindo, né, com o tempo. E aí, aqui eu trouxe um artigo que ele avaliou a longo prazo, os pacientes que tiveram alteração por uma retinopatia por hidroxicloroquina, mas que suspenderam, para a gente ver como que eles responderam, né? Então, ele avaliou 41 pacientes coreanos durante 2 anos depois da parada da suspensão da droga, né? Por conta da retinopatia. Então, eles fizeram baseline e depois, com autofluorescência ACT, eles detectaram a retinopatia. E aí, então, eles suspenderam a droga. Eles dividiram, né, os pacientes com os defeitos parafoveais, pericentrais ou mistos, classificaram, né, essa retinopatia e a progressão eles avaliaram pelo aumento ou não da ou hiperautofluorescência. E aí, aqui é um exemplo de um dos pacientes que foi visto, é que
A primeira linha aqui, né? Então, é o exame de baseline, que ele tem aquela alteração, né? Parafoveal, com perda da elipsoide, com alteração de campo visual. Aqui, um ano depois da suspensão da droga, já teve uma diminuição dessa área de perda. E aí, depois de 2 e 3 anos, como que foi evoluindo? Então, ele teve uma diminuição das alterações da retinopatia. E aí, quais foram os resultados principais, né, do estudo? Ele mostrou que os pacientes que tinham alteração parafoveal, de leve a moderada, eles mantinham um quadro mais ou menos estável. Não teve nem piora e nem uma melhora importante depois da suspensão da droga. E nos pacientes que tinham defeito pericentral, que é aquele mais afastado, os pacientes que já tinham defeito pericentral moderado, a maioria, 80%, apresentou uma progressão mesmo depois da suspensão. E sendo que aqueles que tinham um grave, cerca de 56% também apresentaram uma progressão da retinopatia mesmo após a suspensão. Mas eles foram acompanhados por apenas 2 a 3 anos. E aí, então, assim, não tem um consenso de se tem que parar mesmo. Acho que tem que ser avaliado em conjunto a indicação, tudo mais, para ver se a suspensão da hidroxicloroquina ou cloroquina deve ser feita em cada paciente. Essas foram as minhas referências. Obrigada.